ser o Marcelo. O Papo Reto é simplesmente uma conversa sobre a nossa juventude, uma visão de alguém que trabalha conosco, que foi jovem também, que passou por algum grupo, que tem uma história boa para contar. Então é isso. Se apresente, Marcelo. Meu nome é Marcelo Cruzal. Eu tenho 44 anos, corpinho de 20. Sou casado, muito bem casado. Uma mulher que Deus escolheu para mim. Sou muito feliz por isso. É a que vocês vão conseguir também. Você já trabalhou em conta? Com jovem? Já trabalhei em alguns. Não, jovem é de 16 a 24 anos. Então se engloba assim. Não, o primeiro que eu trabalhei foi acampamento juvenil, que é de 18 até 30. Eu trabalhei em muitos acampamentos juvenis. Já trabalhei em acampamento sênior, que aí é de 30 até... Tá conseguindo andar, pode fazer também. Você que trabalha com jovem, que trabalha para o jovem, como é isso? Como é fazer algo para ele e com ele? À primeira vista eu fiquei assim, bem apreensivo, né? Porque essa fase que vocês vivem eu não vivi. Por muitos motivos, eu não vivi essa fase da adolescência, de juventude, não tive isso. Mas para mim é gratificante. Quando você teve o seu chamado a ser de Deus, você ainda era jovem. Você ainda é jovem. Isso aí, não esquece disso. Mas o seu chamado a ser de Deus foi um encontro voltado para a juventude, não? Como aconteceu isso? Como foi o seu primeiro assim, toque de Deus, audível? Juvenil. Era feito lá em Petrópolis, lá em Secretário, longe a beça, né? E sempre ia uma turma aqui de Santa Inês. Isso na época quase Moura. E eu já tinha 27 anos. Mas foi maravilhoso, foi a primeira experiência que eu tive com Deus e desde lá eu não me tornei fiel, vamos dizer assim. Não tenho mais como sair da presença de Deus. Para mim não dá. E você que passou por tudo isso, por esse contato, ter aberto seu coração, você que trabalha com jovem, o que você diria, assim, porque hoje em dia os jovens são muito ligados à internet, à interatividade, são super abertos a essa tecnologia, mas eles não são tão abertos assim a Deus. Assim, o que você diria, assim, para quebrar essa barreira? Eu acho que toda tecnologia que vem é bom. É boa para o jovem, ajuda muito. Só que eu acho que o jovem não tem esse contato pessoal como a gente tinha antigamente. Antigamente não tinha telefone celular para você fazer, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então você queria conversar com a pessoa, você tinha que ir até a pessoa e falar. Agora não. Tem muita gente aí que está... Acho que tem uma frase essa semana, a pessoa falava, né? O jovem está muito distante de quem está perto, um exemplo vamos dizer a família, e muito perto de quem está distante. É uma questão para ser muito conversada, muito ensinada, sabe? Não sou contra a tecnologia, não sou, né? Mas eu acho que tudo tem seu limite. Eu acho que o jovem está muito sem limite, muito dono de si, e não é assim. Para a coisa funcionar, todo mundo precisa de limite. Eu, como adulto, casado, eu preciso ter os meus limites. E o jovem, muito mais. Mas a gente está falando da juventude de hoje, tá? Mas como era a juventude, assim, quando você tinha seus 16 anos, assim, não a sua juventude. Assim, a juventude, porque a gente sabe, né, da juventude como é a cabeça, porque nós somos, né, nós sabemos dos valores que se tem hoje, não só religiosos, do caráter, essas coisas, mas naquela época, a gente ouve muito, assim, a juventude de hoje e a juventude daquela época, como é? Eu não vejo muita mudança. Eu vejo bastante mudança assim na área de tecnologia, mas basicamente o jovem é o mesmo. Os mesmos sonhos, as mesmas perspectivas, sabe? Mas eu acho que no contexto familiar a coisa era mais
mais próxima, era mais bonita de você, sabe? Eu acho bonito um jovem, ou até ver adultos tomando bênção a pai, a mãe, sabe? É bonito isso. Chamar de senhora, de senhor, sabe? Ter um respeito, pai e mãe falar e você fica quieto, você ouvir, sabe? Antes de falar qualquer coisa. E a gente sabe que não está acontecendo. Claro que a gente não pode generalizar, não todo jovem é rebelde, todo jovem é isso, mas tem alguns que estão extrapolando demais, sabe? E se fala muito em ser normal, e não é normal, isso não é normal, né? Isso é um erro de conduta e isso tem que ser mudado, e vai ser mudado através de grupos como o FAC, como o Joan, como o acampamento, que passam esse ensinamento. Eu acho que esse é o caminho. E religiosamente falando, assim, porque eu ouço muito minha avó falando de que não só as pessoas dentro da igreja, mas os movimentos da igreja, antigamente eles eram muito mais fortes. Assim, como era, assim? Bem, eu nunca havia participado de movimento, de grupos, mas eu sei que havia muitos grupos, né? Um exemplo bom disso, que não vejo acontecer hoje, os adolescentes iam fazer algum encontro, quando eles voltavam, eles formavam outros grupos, né? Alguém se lançava para formar outro grupo, e eu não vejo isso acontecer hoje, sabe? O pessoal é muito assim, se alguém fizer, eu faço, se alguém fizer, eu participo, eu ajudo, né? Mas estar à frente, tomar à frente, ninguém tem essa postura, essa força. Às vezes eu acho que até tem vontade, sabe? Mas precisa transformar essa vontade em um desejo, né? Concretizar essa vontade, né? Do mesmo jeito que vocês estão fazendo esse trabalho, né? Outros podem se espelhar em vocês e fazerem também alguma coisa, né? Porque acho que tudo que se faz para falar de Deus, para colocar o jovem em contato com Deus, até vale, né? É bom. E eu vejo muito nas reuniões, quando a gente fala de pai e mãe, quando a gente fala de família, o negócio fica sofrido. E tem adolescente muito sofrido aí, e a gente precisa fazer alguma coisa. O caminho para tudo melhorar sempre vai ser a família. Sempre vai ser a família. O nosso site fala da jornada, né? Porque esse chamado nos veio durante a jornada de que aquilo não fosse só uma semana da nossa vida, de que aquilo fosse propagado a mais pessoas. Então, assim, mediante tudo que aconteceu, tudo que a gente viu na paróquia, não só o que aconteceu em Copacabana, porque a jornada não aconteceu só com Copacabana. Eu acho que o que foi mais importante foi a juventude perceber a força que a nossa igreja tem. Assim, eu vou à missa, muitos vão só para cumprir preceito, outros vão só para se encontrar, encontro de encontro, mas durante a jornada o pessoal pôde perceber a força que a igreja tem, né? Uma igreja que é coordenada por apenas uma pessoa, ele é o executivo, ele é o legislativo, ele manda em tudo, ele coordena tudo, sabe? E a força que tem essa igreja, né? Tudo isso por causa de uma palavra simples: obediência. Quem obedece não erra, né? Então, eu acho que o ponto fundamental nessa jornada foi isso. As pessoas aprenderem que obedecendo, tudo cresce, tudo vai adiante e tudo é mudado. Bom, a gente já falou do que você viu e tal, mas o que você tirou para você, assim, depois da jornada, depois, né, da gente realmente ver o que esse novo Papa é bem de perto, assim, só para acabar mesmo, assim, para finalizar, o que você tirou da jornada? A jornada não foi da juventude, mas não foi só para a juventude. A jornada envolveu todos, né? Que eu tirei para mim. Sim, assim, que você vê o que ficou, qual foi a parte da qual, não só, como eu disse, não só daquela semana, mas tudo em volta dela. Mais uma vez, né, a força que tem na nossa igreja, né? E você vê na jornada, tinha tanta gente de outras denominações, sabe, participando da jornada, sabe? Tinha muita gente ali que não era católica, muita gente, né? E gente dando força, gente que não só se comoveu com tudo aquilo que aconteceu, mas percebeu a diferença que a igreja tem, porque é comandada por Deus, foi instituída por Jesus. Então, o que fica para mim é isso, né?
e principalmente a força do jovem. O jovem que evangeliza outro jovem, o resultado é muito mais forte. É bonito quando todo mundo vai falar para o jovem, é válido, é bonito, mas um jovem evangelizando o outro, caramba, o poder de Deus acho que acontece mais fortemente. O jovem precisa saber quem ele é. Quem ele é. Posso contar uma historinha? Pode. Mas igual o nosso bispo, né? Essa historinha eu aprendi assim essa semana. Tinha um homem quebrando pedra. Estava quebrando pedra. E ele gostava daquilo que ele fazia. Gostava de quebrar pedra, fazia o serviço dele bem feito. Mas um dia ele olhou para o lado e ele viu um homem passar montado num elefante. Olha só. E ele começou a observar aquele homem e falou assim, porque quebrar pedra não é bom. Acho que bom mesmo deve ser aquele homem lá que está montado no elefante. Falou, pô, senhor, deixa eu ser aquele homem que está montado no elefante. O senhor falou, tudo bem, você quer ser aquele homem? Você vai ser aquele homem. E ele foi ser aquele homem que passou montado no elefante. Só que ele descobriu que aquele homem que estava montado no elefante tinha que visitar 3 cidades por dia para cumprir o trabalho dele, para supervisionar o trabalho dele. E ele falou assim, poxa Senhor, eu acho que eu não estou feliz sendo esse homem montado no elefante, não. Esse som queimando a cabeça da gente, tem que andar muito. Eu acho que bom mesmo deve ser o sol, né? Queima a cabeça dos outros, né? Que traz calor, traz vida. Poxa Senhor, deixa eu ser o sol. Se eu for o sol, eu acho que eu vou ser feliz. E ele pediu tanto, o Senhor falou, tudo bem, você vai ser o sol. E ele foi ser o sol. E ele queimava a cabeça dos outros, coisa e tal, dava calor para as pessoas. Mas um belo dia ele quis levar esse sol numa província, lá no lugar, e ele não conseguiu passar pelas nuvens. Estava um tempo nublado, ele não conseguiu passar. Ele falou assim, poxa Senhor, pensei que o sol era forte, mas não consigo passar por aquelas nuvens ali. Eu acho que o bom mesmo deve ser nuvem. Poxa Senhor, deixa eu ser nuvem. Senhor, tudo bem, meu filho, pode ser nuvem. E ele foi ser nuvem. Tapava o sol, levava um frescor para os outros, coisa e tal. Andava para lá, andava para cá. Um belo dia ele falou assim, não, eu vou descansar um pouquinho. E parou no lugar, só que ele não conseguia ficar parado. Porque o vento levava ele para lá, ele queria ir para o lugar, mas o vento não deixava. Ele pensou assim, poxa Senhor, acho que o bom mesmo é ser vento, né? Que o vento leva a nuvem para lá, leva a nuvem para cá. Se eu for nuvem, eu vou ser feliz. Pronto, acho que eu me decidi. Só tudo bem, pode ser a nuvem. Ele foi ser nuvem. Aliás, eu acho que eu errei a história aqui, né? Ele foi o sol, foi a nuvem. Ah tá, foi a nuvem, o vento levava ele para lá, levava para cá. Ele falou, pô Senhor, bom deve ser seu vento, né? Acho que se eu for vento, eu vou ser feliz. O Senhor permitiu que ele fosse o vento. E ele rodava o mundo todo, coisa e tal. Um belo dia ele tentou passar no lugar, ele não conseguiu passar, uma pedreira enorme, ele não conseguiu passar. Ele ficou triste com aquilo, ele falou, poxa Senhor, me desculpa, mas ser vento não é muito bom não. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser pedreira. Pedreira é forte, né, imponente, o vento não conseguiu passar, a água não consegue passar. Está decidido, Senhor, eu quero ser pedreira. Senhor, tudo bem, meu filho, você vai ser pedreira. Porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede o Senhor, né? Porque ele dá. E ele foi ser pedreira. Dá um dia ele está lá, imponente, ele escutou um barulhinho. Tim, tim. Ele olhou para baixo, tinha um homem lá embaixo quebrando pedra. Aí ele falou assim, poxa Senhor, acho que ser pedreiro não é muito bom não, né? Poxa, deixa eu ser aquele homem lá quebrando pedra. Aí o Senhor falou para ele, Senhor, rapaz, mas aquele homem lá quebrando pedra era você no início. Aí ele pensou, falou assim, mas Senhor, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu era feliz e não sabia. Né? Moral da história, a gente não pode ficar olhando muito para o lado, não. A gente tem que viver o tempo presente, o nosso tempo presente. O meu tempo presente é um, o seu é outro. Né? Então viva a sua vida
uma maneira que o seu futuro, sabe, seja bom e que o seu passado mereça ser lembrado. Do contrário, a nossa vida passa e ela é curta, né? E você não vai querer olhar para o seu passado porque o seu futuro não é bom, né? Então a gente viva o tempo presente, não fica olhando para os lados, viva a sua vida, né? Viva a sua vida, não fica com inveja de ninguém, eu quero ser aquilo, eu quero ter aquilo, tá? Você olhar para o lado para admirar uma pessoa é maravilhoso, mas faça a sua história valer a pena, né? Eu acho que é isso. Então, que essa juventude pare de olhar para o lado e olhe para Deus e caminhe para frente, né? Viver o tempo presente é viver o tempo de uma maneira correta, não é viver o tempo presente de qualquer jeito, sabe? Porque a gente corre risco de viver uma juventude que não vai ter muito futuro, né? Isso é triste. Mas Deus é mais, e a juventude de Santo Aleixo é maravilhosa, a turma do FAC é maravilhosa, e amo vocês.